Bora falar do Cruzeirão a partir de agora aqui na Itatiaia. Tem jornada esportiva a partir de 7h05 com o Poeta Azul, com Piquitito, Morumbi em São Paulo, Ale Oliveira também, Márcio Rezende, Domingos Sávio Baião, Emerson Pansieri e Rubem Júnior. Estarei nessa também, na ancoragem. São Paulo e Cruzeiro é jogaço logo mais na Itatiaia. Emerson Pansieri fala do Cruzeirão a partir de agora. Um abraço, boa tarde, Pansieri. Boa tarde, Cirilo. Um abraço para você, grande Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Estamos em São Paulo desde ontem, a Itatiaia, que acompanhei também essa chegada do Cruzeiro, né? Com tranquilidade. Cruzeiro que está concentrado no bairro Vila Olímpia, região sul aqui da capital paulista, para esse confronto contra o São Paulo, que vai então o Cruzeiro retornar ao Morumbi para esse duelo contra o tricolor paulista. É uma partida que a gente sabe, né? É tradicional do futebol brasileiro, é um jogo que já teve final de Copa do Brasil, sempre uma tradição em campo quando as duas equipes se duelam, né? Buscam aí esse resultado importante, esse resultado positivo dentro de uma competição. É sempre jogo bom. Em relação ao Cruzeiro, estou falando em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Cirilo, os jogadores relacionados pelo técnico Zé Ricardo nessa lista, eu faço algumas pontuações, porque o Matheus Vital, por exemplo, no jogo contra o Bahia, foi baixa, né? Não atuou devido à lombalgia, dor nas costas, que tirou aí realmente o jogador de ação, fez ali o tratamento para que pudesse estar disponível nesse duelo contra o São Paulo. Então é uma boa notícia sim para o técnico Zé Ricardo. Me chama muito a atenção do Cruzeiro até colocar o jovem Japa, né? O Japa que subiu do time sub-20 do Cruzeiro para o principal como opção para lateral esquerda. Isso aí já fica também bem nítido que é um jogador polivalente nessa equipe celeste, atua no meio-campo, pode atuar como volante e atua também como lateral esquerdo, e é numa carência para o banco, né? Já que o Kaique segue essa rotina de tratamento na Toca da Raposa, uma lesão na coxa, não é uma lesão grave, mas tira o jogador de ação e tira o atleta de combate, e o jovem Japa entrou com muita personalidade no clássico da Arena MRV para cima do Atlético, quase fez gol no finalzinho da partida. É um atleta que vem crescendo muito também nesse trabalho com o time principal do Cruzeiro, esse trabalho com o técnico Zé Ricardo. É uma pontuação importante também para a gente destacar aqui no Rádio Esportes. E chama a atenção do Robert. O Robert, que também com essa garotada, né, com os meninos que subiram, Fernando, Juan Santos, essa turma toda, Henrique Rodrigues, o Robert é um atleta que já teve a vivência no time principal do Cruzeiro com o antigo treinador, com o Pepa. Todo mundo se lembra daquele jogo contra o Corinthians. Ele teve uma bola na trave ali do Cássio, beijou o travessão num chute do garoto Robert numa boa trama com o Nicão. E esse atleta volta a ser relacionado pelo técnico Zé Ricardo. É uma opção para lado de campo. É uma opção para fazer esse lado de campo do Cruzeiro, caso seja necessário. E um atleta que também, nessa linha do Cruzeiro, faz essa maturação desde a Copa São Paulo. Desde a Copa São Paulo, treina no time principal, volta, treina na base, agora sim decretado a atleta do time de cima do Cruzeiro, o jovem Robert, de 18 anos, que tem essa oportunidade. Ô Cirilo, em relação ao time, é algo que também estamos trazendo aqui na Itatiaia, queria até passar a bola para você rodar a turma, os nossos comentaristas. Sinceramente, o Zé Ricardo, ele tem essas opções que eu citei, né? Jogadores mais novos, mas eu não acho que ele vai colocar essa turma. A dúvida é se vai colocar o Rafael Papagaio ou não. Eu acredito que o Rafael Papagaio fique para o segundo tempo. Até a gente já abordou esse assunto do Rafael Papagaio em outras oportunidades, mas o nome dele constando na lista de relacionados aí é outra história. É a confirmação que o atleta está apto para jogar, mas a lesão que ele teve em setembro, no dia 12, foi uma lesão no joelho, e aí o Cruzeiro vai com cautela para que tenha o jogador na sua plenitude física, né? Plenitude física, plenitude técnica, e por isso eu não aposto em alteração nesse Cruzeiro para a partida contra o São Paulo aqui às 8 horas da noite, não, viu, Cirilo? Eu acho que vai ser o mesmo time do Bahia. Perfeito, Pansieri. Quero saber do Rubens Júnior. Qual é desse São Paulo, Rubens? Boa tarde. Boa tarde. Grande abraço a você também, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 12 minutos, o São Paulo, tricolor paulista, camisa pesada, que vive uma situação delicada dentro da competição, luta sim contra o rebaixamento, tem 39 pontos, vem de empate contra o Furacão, anteriormente sofreu uma goleada para o Palmeiras pelo placar
de 5-0 para o jogo. O técnico Dorival Júnior, o que ele faz com o time? Mantém a mesma formação, mas tem em volta importante, por exemplo, do Arboleda, se recuperou de uma lesão na coxa, e o Luan também é outro atleta à disposição. Atual campeão da Copa do Brasil, um provável São Paulo para hoje, que terá Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, o meio-campo com Pablo Maia, Michel Araújo ou Alisson, Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues, o ataque tendo Luciano e Erisson. Lembrando, o Caleri vai se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, JVC. Boa, Rubens. Ô, Alexandre Simões, daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, evidentemente vamos falar mais também de São Paulo e Cruzeiro, mas sobre essa informação trazida pelo Pansieri, ele está acreditando no mesmo time, mas o papagaio relacionado, tendo ele em condições, seria o Rafael Elias, também conhecido como Papagaio, o seu centroavante titular, ou segue o time Arthur Gomes no comando de ataque, Alexandre? Ô, Cirilo, eu manteria o Arthur Gomes, até porque, talvez nem pelo comando de ataque, mas como eu destaquei ontem, o São Paulo tem o Rafinha, que foi um dos melhores laterais do mundo, mas que já está no final de carreira, não tem mais a mesma vitalidade de antes. E na lateral esquerda é o Caio Paulista, que é um centroavante que o Fernando Diniz fez de lateral esquerdo e que é o lateral esquerdo do São Paulo, mas não tem aquele cacuete do marcador, sabe? Então, a velocidade é fundamental para o Cruzeiro hoje. Fundamental para o Cruzeiro hoje, até porque o Arboleda e o Beraldo é uma dupla de zaga de muita qualidade, mas não é uma dupla de zaga de tanta velocidade. Então, eu acho que eu manteria pela característica do jogo, até porque o São Paulo vai pressionado e vai ter que buscar o resultado no Morumbi com uma característica interessante, né? Se o Cruzeiro tiver o Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes, o Cruzeiro não vai ter um centroavante. O ataque do São Paulo vai ter dois, né? Não tem um Caleri, mas vai ter Luciano e Erisson. Então, quer dizer, vai ser um duelo de dois times com ataques, com características bem diferentes. E eu acho que o São Paulo, precisando do resultado, tendo dois centroavantes, talvez isso possa facilitar para o Cruzeiro até ter o espaço do contra-ataque. Pela característica do jogo, Edu Panzi, você mexe no Cruzeiro, nesse setor ofensivo, ou segue o mesmo time que vai vencendo os jogos, Edu? Para mim não faz o menor sentido o Zé Ricardo mexer num time que deu certo nas duas últimas partidas, a vitória no Clássico, com o Cruzeiro merecendo vencer, a vitória contra o Bahia, fazendo 3 gols, uma equipe que tinha muita dificuldade para marcar gols, principalmente com jogos em casa. E aí, 2 vitórias seguidas, marcando gols, vai no jogo seguinte, tira e mexe no ataque, não faz o menor sentido. O mais importante é ter opção no banco, o Papagaio está disponível, se você quiser mudar um pouco a característica do time, e é um Cruzeiro que está dando certo sem centroavante, Cirilo. O Arthur Gomes, contra o Bahia, jogou um pouco mais centralizado, mas contra o Atlético, por exemplo, o Cruzeiro não teve ninguém jogando centralizado. Jogando pelos lados do campo, praticamente com 2 atacantes, o Matheus Pereira como um quarto homem de meio de campo. E quando você tem essa formação, você abre espaço pelo lado, né? E aí aquilo que te entregou no início do campeonato, as 2 laterais, passam a te entregar novamente. Marlon, Kaique, o próprio William pela direita. Então é um Cruzeiro que vem dando certo, principalmente nesses 2 últimos jogos. Para mim não faz o menor sentido mexer na equipe para iniciar o jogo contra o São Paulo.